Bom dia, gente! Vamos lá continuar nossa aulinha de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas, página 214. Então peguem aí o livrinho de vocês. Vamos finalizar aí sobre as plantas, né, nessa aula de hoje. Então eu vou ler e vocês acompanham aí. Qual é a principal característica dos seres vivos? Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram. Mas as plantas também se reproduzem? O que é que vocês acham? Reproduz ou não reproduz? Claro, assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Elas se reproduzem, né? Elas são seres vivos, então elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem como todos os seres vivos. As plantas são seres vivos e por isso apresentam ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Olha aí que eu falei, né? Agora vamos estudar parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Então, a gente vai começar pelo número 4. As sementes, a germinação, né? As sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, em um processo chamado germinação. Vocês lembram que a gente fez, vocês já fizeram a experiênciazinha do feijão, né? Que vocês botam o feijãozinho, aí eles vão criando a raizinha, depois vai criar uma folhinha, então ali é a germinação, certo? Depois da germinação, a dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por outros animais, né? Ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente, né? Igual esse pássarozinho aí que ele está mostrando, ele come a maçãzinha, fica a semente cai no chão e vai nascer outra plantinha. Ou o passarinho leva a semente no bico e solta em outro lugar e assim vai. Depois acontece a polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. A célula sexual masculina presente no grão do pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Depois dessa polinização e da fecundação, acontece a estrutura das flores. As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, chamado gineceu. É um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamada androceu. No gineceu encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. No androceu encontra-se os grãos de pólen, que possuem as células sexuais masculinas. Então, ó, a abelhinha vem, né, na florzinha, os grãos de pólen grudam nela, né? Aí ela vai para outra florzinha e esse grão de pólen cai aí dentro da florzinha, né? Do androceu. Na 216 continua, ó. Estratégias de polinização. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. A raflésia, a flor pode atingir até 1 metro de diâmetro. Olha essa florzinha vermelha, ó. 1 metro, muito grande, né? O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros, moscas ou mamíferos como os morcegos.
anaflésia produz um cheiro de carne podre, que atrai moscas, das quais auxiliam na polinização da planta. O cheiro não é muito bom não, né? O cheiro de carne podre. Algumas flores apresentam um formato semelhante ao de animais, como a orquídea acima. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor, confundido com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. Então ela tem essa plantinha, ela fica com o formato de uma fêmea da vespa. O macho pensa que é uma vespa, encosta lá, né, pensando que é uma vespa, só que é enganado. Quando ele chega lá é uma flor, né? Reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folha, raiz ou caule. Veja a atividade que Caio realizou para observar esse tipo de reprodução. Caio retirou uma folha de uma planta chamada folha da fortuna e a colocou no solo de um vaso. Só a folhinha aí, ó. Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso e então percebeu que algumas raízes começaram a surgir da borda da folha. Após alguns meses de cuidado, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolveram na folha. Olha aí, essa daí, ela nasceu só pela folha, né? Interessante. Né? Ele adubou, ele irrigou, né? E nasceu uma nova plantinha. Tem plantinhas que nascem pelo caule, né? De outro você parte e nasce. Tem umas que nascem pela raiz, né? Então tem várias. A rosa ela nasce pelo caule. Você tem no caule tem umas bolinhas que você cortando naquela bolinha, nasce outra plantinha. Agora vocês vão fazer aí a página 217 e 218. Aí a gente volta para corrigir, tá? Забуду и на любимая моё, твоё имя и на любимая моё. Pronto, podemos corrigir. Página 217, primeira questão. Ligue corretamente os processos abaixo à informação e à imagem que melhor representa cada uma delas. Para isso, utilize um lápis de cor diferente para cada processo. Então, a polinização você usa o verde, a dispersão o vermelho e a germinação o lilás, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com a polinização, tá? Para onde é que você vai ligar? Processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta. Então, essa é a polinização, tá? E você vai ligar para essas duas florzinhas com a abelhinha. Então, polinização é o processo aí do meio e o desenho são as duas florzinhas. A dispersão é o último processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente. E o desenhozinho é o do pássaro, com a sementinha na boca, no bico. E a germinação é o primeiro processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. E o desenhozinho é essa do meio, né? O primeiro quadrinho é o feijãozinho aí, o pezinho de feijão. O segundo quadrado é a abelha, né, com as florzinhas. E o terceiro quadrado é o passarinho, com a semente no bico, certo? Na segunda, ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho. Que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Esse carrapicho aí, né, muita gente já conhece, né, que é aquela que ela fica nos matos, né, quem engancha na nossa roupa e é tipo uns espinhozinhos, né? Então ele pergunta aí, que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? É a dispersão, né? A dispersão, processo em que a semente é levada para outros locais por animais. Então, é a dispersão. Terceira questão. As abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas, como café, laranja, maçã, melão e maracujá,
dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. No item A ele pergunta: por que as abelhas são importantes para as plantas? O que é que você acha? Por que ela é importante? Né? Você pode colocar aí porque ela ajuda na polinização, né? Porque ajuda na reprodução das plantas, né? Você vai colocar aí por que é que você acha que ela é importante, de acordo com o que a gente está estudando, certo? No item B, como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Né? Se a abelha some, né? Se a abelha desaparece, não terá mais a polinização, e não tendo mais a polinização, vai o quê? Ocorrer o quê? Os frutos não vão mais ter, as plantas não vão mais nascer, né? Pode ocorrer isso também, mas não é só a abelha que faz esse processo. Outros pássaros, borboletas, outros animais fazem isso, mas a abelha é uma das principais para fazer esse processo. Então você coloca aí, né, que se ela desaparecer, prejudica também na reprodução das plantas, né? O item C é para você pesquisar em livros, revistas ou na internet os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Utilize as informações para produzir um texto no caderno sobre esse assunto. Então você vai pesquisar, né? Ou já pesquisou na internet, você faz um pequeno texto sobre o assunto, certo? E o item D, as abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir mel. E de acordo com a setinha, né, para colocar a letrinha onde a setinha está mandando. E a palavra que formou foi néctar, né? É um açúcar que elas tiram das folhas ou das flores para fazer o mel, né, da abelha, mel de abelha. Então concluímos aí mais uma partezinha aí da nossa matéria de ciências, tá? Beijinho e até a próxima aula.